Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu trouxe para vocês o caso Gustavo Pissardo, que aconteceu aqui no Brasil na década de 90. Esse caso ele não é muito mais divulgado na mídia porque já aconteceu faz um bom tempo, mas algumas pessoas me pediram aqui nos comentários do meu vídeo e eu vi esse caso, achei bem interessante e aí eu fiz uma pesquisa, peguei o máximo de informações possíveis para trazer aqui para vocês para a gente esclarecer o que aconteceu de fato nesse caso. É um caso bem misterioso, bem estranho, tem várias teorias criadas em volta desse assassinato, e inclusive uma delas é que o assassino foi possuído por um demônio, e é bastante comparado com o caso de horror em Amityville. Então pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e bora pro caso de hoje. A família Pissardo era uma família de classe média alta que morava em São José dos Campos, uma cidade próxima da capital de São Paulo. A família morava na Avenida Cidade Jardim, número 5330, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade. E era composta pelo pai, chamado Gumercindo Pissardo, de 46 anos, a mãe, Adelaide Medina Sanches Pissardo, de 49 anos, a filha caçula, chamada Maria Paula, de 16 anos, e o filho do meio, chamado Gustavo Pissardo, que na época tinha 21 anos. E também tinha o filho primogênito do casal, que se chamava Adriano Pissardo, que na época do crime tinha 22 anos. Mas na época dos fatos, ele não morava com a sua família, porque ele tinha começado a jogar basquete profissionalmente. Então ele morava na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, porque ele estava jogando basquete lá com o time dele. E tinha também a avó paterna deles, que era a Dona Antônia Vacon, de 69 anos, e o avô deles, o João, de 74 anos. E eles moravam na cidade de Campinas, localizada a cerca de 2 horas de distância de São José dos Campos, então daí uns 150 quilômetros de São José dos Campos até Campinas. O Gumercindo trabalhava como metalúrgico e mecânico de reparação e a Adelaide era dona de casa. A família era bastante unida e sempre se programavam nas férias de janeiro para ficarem juntos na praia, onde também se encontravam com o filho deles, o Adriano, que morava no Rio de Janeiro. Gustavo, na época do crime, tinha 21 anos e ele já tinha concluído o ensino médio e também já trabalhava. Ele era considerado um menino normal, ele era esportista e era considerado um menino de bom coração. Na época dos fatos, ele estava namorando a Maria Cristina Salles de Oliveira, de 21 anos, e é dito que eles tinham um relacionamento ótimo, era completamente normal. O Gustavo era um menino normal, ele tinha um bom relacionamento com a sua família, ele tinha também um bom relacionamento com a sua namorada, então não tinha nenhum problema aparente com essa família. E um pouco antes, aos 18 anos, o Gustavo chegou a ser monitor de tiro no exército durante o serviço militar que ele teve que cumprir. Na época dos fatos, ele não fazia faculdade porque ele estava tentando seguir os passos do pai dele, então ele estava fazendo cursos de mecânico e metalúrgico e não tinha começado a faculdade ainda. Como eu falei, ele tinha um ótimo relacionamento com seus pais, com seus irmãos, ele também era muito próximo dos avós dele, então ele não tinha nenhum problema aparente, nem com a família, nem com o namoro dele. Segundo seu irmão mais velho, o Gustavo era um menino bastante esforçado e já não dependia mais financeiramente do seu pai, porque ele sempre trabalhou muito. Ele era considerado um ótimo aluno em todas as escolas que ele tinha passado e tinha notas melhores que o do seu irmão mais velho. Ele nunca usou drogas, nunca teve problemas com bebidas alcoólicas e também nunca foi um menino violento. Durante a sua infância, o Gustavo ele tinha um problema de, do nada, desmaiar, sem nenhum motivo aparente, e por isso ele teve que passar por um tratamento. Não tem muito detalhe se isso era uma doença ou não, mas é dito que era algo recorrente que acontecia com ele, mas que conseguiu ser controlado com tratamento. E depois desse tratamento que ele teve na infância, ele não teve mais nenhum problema com desmaio na sua vida adulta. E aí tudo parecia normal na vida da família até o dia 29 de setembro de 1994. Nesse dia, o Gustavo falou para os seus pais que ele estava sentindo fortes dores de cabeça e que ele já tinha tomado um remédio e não tinha adiantado. O seu pai, então, levou ele até o hospital da cidade, onde lá ele recebeu uma injeção de Lisador, que é um remédio para dores em geral e usados também para quem está com febre. E aí ele tomou esse medicamento e eles voltaram para casa no mesmo dia. Eles chegaram do hospital por volta da meia-noite em casa e então o Gustavo foi dormir.
E aí ele acordou por volta das 2 da manhã e, sem nenhum motivo aparente, ele simplesmente levantou da sua cama, pegou a arma do seu pai que ficava em cima do freezer e então ele foi até o quarto da sua irmã, onde ela estava com a sua mãe assistindo TV, e ele chegou lá no quarto e simplesmente deu um tiro contra a sua irmã caçula, Maria Paula. Ele deu 2 tiros na sua cabeça e depois matou a sua mãe, a Adelaide, também com um tiro na cabeça. Com os barulhos dos tiros, o pai dele saiu correndo e foi até o quarto, ver o que estava acontecendo, e aí ele encontrou a cena do crime. Ao ver o filho armado, ele tentou fugir, ele tentou virar e fugir, mas o Gustavo deu um tiro certeiro na sua nuca. Como eu falei, o Gustavo chegou a servir o exército e ele era muito bom de tiro, então ele tinha uma mira bem certeira. Depois dos assassinatos, o Gustavo chegou a bagunçar a casa para simular um roubo e depois ele retirou a roupa da sua irmã e da sua mãe para simular uma tentativa de abuso. Ele pegou alguns objetos da sua casa, como uma televisão, um rádio e um videocassete, e colocou na caminhonete da família. Ainda de madrugada, o Gustavo pegou a caminhonete do pai dele, que era uma Chevrolet branca, e foi para o bairro Chácara Primavera, na cidade de Campinas, onde moravam seus avós paternos, o João e a Antônia. Durante algum momento no seu trajeto, ele fez um silenciador improvisado para sua arma, usando isopor, e ele também parou no meio do caminho para jogar os objetos que ele tinha pego da sua casa em um rio ali próximo. E ele fez aquele silenciador para que os tiros não fossem ouvidos pelos vizinhos. Depois de 2 horas de viagem até a casa dos seus avós, ele acordou seus avós às 4 horas da madrugada e contou que tinha matado seus pais e a sua irmã. Seus avós não entenderam, o que estava acontecendo, por que ele estava falando aquilo, eles não entenderam se era uma brincadeira ou não. E ele falou que não era brincadeira, que ele tinha mesmo feito aquilo e que estava com fome. A Antônia, sem entender muito bem, foi até a cozinha preparar ovos para ele comer e o Gustavo ficou sozinho com seu avô. Enquanto estava conversando sozinho com seu avô, o Gustavo segurou o seu avô pela cabeça e deu um tiro nele. Quando a sua avó voltou da cozinha, ele também matou ela com um tiro na cabeça. Diferente do que foi feito na primeira cena do crime, dessa vez o Gustavo não tentou simular um roubo. Depois de matar os avós, o Gustavo voltou para a casa dele em São José dos Campos e no caminho ele passou em um shopping, onde ele comprou algumas roupas como bermudas de praia, um lanche para ele comer e ele tinha combinado de viajar para a praia de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, com a sua namorada. Por isso que ele passou ali no shopping e comprou algumas coisas. Então ele voltou para a casa dele, fez uma mochila para viajar e, como era uma sexta-feira, ele foi viajar nesse dia e voltaria apenas na segunda-feira. E com certeza isso serviria de álibi para ele. E assim ele fez, como se nada tivesse acontecido. Ele ficou curtindo com a namorada normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas no mesmo dia em que o Gustavo matou seus avós, a tia dele, chamada Maria Helena, encontrou os corpos dos idosos, porque ela visitava os pais dela todos os dias. Aí ela chegou lá na casa e viu que os dois tinham sido assassinados. Porém, não se sabe por quê, mas ninguém foi averiguar ou tentou entrar em contato com os pais do Gustavo. Então, os corpos dos pais e da irmã dele permaneceram lá na casa, sem ninguém encontrar. A tia do Gustavo, a Maria Helena, já estava cuidando dos processos do enterro e do velório dos seus pais, mas, como eu falei, não tem nenhuma explicação do porquê ninguém foi verificar a casa da família do Gustavo, nem para avisar que os pais do Gumercindo tinham sido assassinados. E a viagem do Gustavo também servia para isso, para que alguém entrasse na casa dele, alguns dos familiares, e encontrasse as vítimas mortas lá dentro. E aí não poderiam culpar ele pelo crime, porque ele e sua namorada estariam distantes na praia. E assim ele teria um bom álibi para não ser considerado um suspeito da chacina. Ao voltar para casa, ele viu que seu plano não tinha dado certo, porque os corpos ainda estavam lá na casa e não tinham sido descobertos até então, e aí ele decidiu que ia fingir ter descoberto o crime. Então, quando ele voltou da viagem, ele mesmo ligou para a polícia. O delegado pediu para que o Gustavo fosse até a delegacia explicar o que tinha acontecido, e lá ele contou que ele foi viajar e quando ele voltou ele descobriu que seus pais e sua irmã haviam sido assassinados. Ele inclusive fez uma cena ali na delegacia, tentou chorar um pouco para parecer comovido enquanto ele falava, dos assassinatos da sua família. E aí o delegado contou para o Gustavo que os avós dele estavam sendo velados porque também tinham sido assassinados. O enterro dos pais foi agendado para ocorrer na terça-feira, no dia 4 de outubro de 1994. O enterro dos seus avós já tinha acontecido no dia anterior, na segunda-feira, e ele não havia comparecido, porque ele ainda estava voltando da praia. E foi nesse mesmo dia do enterro dos pais e da irmã dele que a polícia passou a suspeitar do Gustavo.
Isso quando descobriram, através do relato de um dos vizinhos, dos avós do Gustavo, que um jovem com as mesmas características do Gustavo teria estacionado a caminhonete Chevrolet branca em frente à casa dos avós na madrugada dos assassinatos. E durante o velório, o Gustavo acompanhou tudo muito comovido, chorando, abraçado com a sua namorada, mas a polícia já estava prestando atenção nos passos dele. Enquanto a polícia investigava o caso, eles apontaram algumas incongruências na história do Gustavo. E a polícia não conseguia encaixar muito bem o que tinha encontrado na casa onde era a cena do crime com a história do Gustavo. Isso porque ele disse que o suposto assassino teria roubado a casa e abusado da sua mãe e da sua irmã. Porém, no laudo da autópsia não tinha nenhuma indicação de abuso sexual. Além disso, a ação de cobrir os corpos, quando a polícia chegou lá, os corpos estavam cobertos. Então essa ação de cobrir os corpos e apagar as luzes antes de se retirar da casa indicava que o assassino conhecia as vítimas e teria um certo respeito por elas, ou tinha tentado esquecer as identidades deles, apenas cobrindo ali o rosto. Então essa é uma atitude de um assassino que conhece a sua vítima. E apesar da polícia considerar a possibilidade de um roubo, tinha cerca de R$30 na casa que não tinha sido levado, o que era bastante suspeito para comparar aquilo a um assalto comum. Isso é importante porque, em julho de 1994, meses antes da chacina acontecer, a moeda do Cruzeiro estava em processo de se tornar uma moeda obsoleta, e o real seria a nova moeda de troca usada no Brasil. E na época do crime, o valor de R$30 seria um valor equivalente a mais de 50 mil cruzeiros. Então, se um suposto assaltante tivesse encontrado ali R$30 na casa, eles teriam levado embora. Um dia depois do enterro, o Gustavo foi chamado para prestar um novo depoimento na delegacia. E aí, em uma conversa informal com o delegado no dia 5 de outubro, ele confessou os assassinatos. A confissão teria ocorrido enquanto ele conversava informalmente com o delegado que conduzia o inquérito. E quando pego em contradição, ele acabou revelando que ele era o autor dos crimes. Ele então contou para o delegado e para os investigadores tudo o que ele havia feito. Ele falou que tinha matado seus pais, simulado um assalto na casa, retirado alguns eletrodomésticos e jogado no rio, e em seguida teria ido até a casa dos seus avós. Ele também contou que tinha planejado matar a sua tia, Maria Helena, o marido dela, chamado Joaquim, e seus 2 primos, depois de matar os seus avós. Ele falou também que ele tinha inclusive levado munições para isso, mas ele falou que simplesmente desistiu da ideia e acabou voltando para São José dos Campos, onde lá ele se encontraria com a sua namorada para irem à praia juntos. E essa tia dele foi a mesma que encontrou os corpos dos avós dele. Então ela e a família dela escaparam por pouco de serem vítimas do Gustavo. O Gustavo contou que depois de cometer os crimes ele pensou em tirar a própria vida e que inclusive tinha colocado a arma na sua boca. Mas ele falou que acabou desistindo. Depois de confessar o crime, ele falou novamente que ele queria tirar a própria vida, mas ele recebeu suporte do seu irmão mais velho. O Adriano, o irmão mais velho dele, foi avisado pela polícia que seu irmão havia assumido o crime e ele foi até a cidade lá de São José dos Campos para prestar suporte ao seu irmão. O Adriano falou que provavelmente o Gustavo estava doente e precisava de cuidados. E após assumir os crimes, o Gustavo dizia constantemente que queria morrer. E quando perguntado do porquê que ele tinha matado toda a sua família e depois tinha ido viajar com a sua namorada como se nada tivesse acontecido, ele falou que ele chegava a se lembrar de detalhes do crime, mas aí ele entrava em desespero durante a viagem, ficava muito mal, e aí logo em seguida ele esquecia o que tinha acontecido e continuava vivendo normalmente sem se lembrar de nada. Depois ele disse que quem tinha mandado ele matar a própria família tinham sido vozes que ele ouvia. E por isso a polícia mandou que ele fosse internado em uma clínica psiquiátrica para passar por exames. Nessa altura, seu irmão já tinha conseguido um advogado para representar o Gustavo e após fazer os exames psiquiátricos, ele foi considerado semi-imputável, que é quando a perda parcial da compreensão do que está fazendo. E pelo fato dele ter forjado a cena do crime para parecer um assalto e depois ter ido viajar para a praia com a sua namorada para ter um álibi, mostrava que ele não tinha tido a perda total de compreensão dos seus atos. Por isso que ele foi considerado semi-imputável. Depois que foi descoberto que o Gustavo era o verdadeiro assassino da sua própria família, a namorada dele, chamada Maria Cristina, com quem ele passou ali o enterro abraçado, deu uma entrevista dizendo que a pessoa que cometeu esses crimes não era a mesma pessoa que ela conhecia. Ela não teve nenhum envolvimento nos assassinatos e ela contou que durante a viagem que eles fizeram para a praia, o Gustavo estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ela também falou que eles tinham uma ótima relação com a família do Gustavo e não tinham porquê aquilo acontecer. E o que gera aí um mistério em volta desse crime é que o Gustavo de fato nunca falou
o que levou ele a cometer esses crimes. E por isso, a namorada dele e outras pessoas que acompanhavam o caso começaram a dizer que ele tinha sido possuído por um demônio. Durante o julgamento, a defesa do Gustavo tentou alegar que o remédio lisador, que ele havia tomado um dia antes do crime no hospital, tinha dado um distúrbio mental no Gustavo. Porém, a promotoria foi contra essa teoria e, segundo o médico chamado Alberto Azevedo Filho, o remédio teria que ser ingerido em uma dose extremamente alta, cerca de 15 a 20 vezes maior que o recomendado, para que a pessoa viesse a ter um distúrbio mental por conta dele. E na bula do remédio não há nenhuma descrição de efeito colateral que indique uma crise de distúrbio mental ao usar o medicamento. Então a defesa do Gustavo acabou ficando meio sem saída, sem ter como explicar aquele crime, até porque ele já tinha confessado. Durante todo o tempo, Gustavo ficou em prisão preventiva e então, no dia 3 de abril de 1997, 3 anos depois do crime, o Gustavo Pissardo foi condenado a 63 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Isso depois de um julgamento que durou cerca de 5 horas e foi aplaudido por mais de 250 pessoas que acompanhavam o caso. Gustavo Pissardo teria de cumprir a pena em ala de segurança máxima em um presídio de Taubaté, local onde ele já estava detido nos últimos anos. O Gustavo chorou bastante durante todo o julgamento e, inclusive, ao ouvir a sua condenação. Os 7 jurados do caso decidiram unanimemente pela condenação do Gustavo. Apesar do promotor do caso, chamado Rogério Zagallo, ter feito um pedido de pena máxima de 150 anos de prisão, a defesa do Gustavo comemorou quando conseguiu reduzir a pena para 64 anos de cadeia. Ainda que tivesse um bom comportamento, o Gustavo só poderia tentar ir para regime aberto depois de cumprir pelo menos 20 ou 30 anos de prisão. E como eu falei, o Gustavo nunca explicou os motivos do crime, nem para a polícia e nem durante o seu julgamento. Ele sempre falava que não sabia por que ele tinha feito aquilo. O Adriano, irmão mais velho do Gustavo, chegou a pedir um novo julgamento depois que ele foi condenado, e segundo o Adriano, seu irmão não sobreviveria em uma prisão comum. Ele dizia que seu irmão precisava de um tratamento psiquiátrico. Em uma entrevista dada dias depois da primeira sentença, o Adriano relatou que a vida tinha acabado para o Gustavo, que ele era a 6ª vítima, e que o Adriano era a 7ª vítima da família. Segundo o Adriano, seu irmão não era um marginal ou um bandido. Ele falou que simplesmente o seu irmão precisava de ajuda psicológica. Quando questionado sobre ter se beneficiado com a morte dos seus pais e da irmã e com a prisão do Gustavo para receber uma herança da família, o Adriano apenas respondeu que aquilo não tinha anexo nenhum e que o seu pai tinha deixado como herança não justificava o crime do seu irmão. A defesa e a promotoria chegaram a recorrer o caso algumas vezes e em 1998 um novo julgamento foi feito, dessa vez com um novo júri. A defesa queria diminuir a pena e a promotoria queria que o Gustavo cumprisse 150 anos de pena. Com esse novo júri foi determinado que haveria uma redução de cerca de 21 anos na sentença do Gustavo, totalizando uma pena de 42 anos e 7 meses de prisão. Ele então foi transferido para a região de Presidente Prudente. Em agosto de 2008, Gustavo começou a cumprir regime semiaberto, o que o permitia sair da prisão para estudar e trabalhar fora da unidade prisional no período da manhã, em locais previamente definidos. E aí, no período da noite, ele tinha que retornar para o presídio. 4 anos depois, em agosto de 2012, o Gustavo foi transferido para um presídio de Sorocaba e seu caso foi comandado pela Justiça de Sorocaba, que concluiu que o Gustavo deveria continuar cumprindo a pena em regime semiaberto. Isso por ele não estar ainda preparado para voltar a convívio social. No mesmo ano, ele foi descrito como um preso com bom comportamento e sem faltas disciplinares. Ele também passou por novos exames psiquiátricos e psicológicos, e os médicos concluíram que o Gustavo tem indícios de ter dificuldade de controlar os seus impulsos instintivos. O psicólogo ainda disse que, apesar do Gustavo conseguir manter o contato com a realidade, não é possível fazer afirmações em relação à sua capacidade futura de controlar a sua impulsividade. E por isso ele não poderia cumprir a sua sentença em regime aberto. Ele ficou solicitando isso ao longo dos anos, mas sempre foi negado. Ele ficou cumprindo em regime semiaberto. Desde 2012 não há mais relatos ou registros de como Gustavo se encontra hoje. A casa onde o assassino e as suas vítimas moravam foi vendida e hoje em dia é uma clínica veterinária. Desde que o Gustavo foi preso, seu irmão Adriano sempre relatou
que nunca quis que o seu irmão fosse absolvido, por ele ser um réu confesso, mas que ele perdoou seu irmão pelos crimes por acreditar que o Gustavo precisava de ajuda. O Adriano é hoje em dia empresário, bodybuilder e professor de educação física. Hoje em dia ele é casado, tem uma filha e aparentemente vive uma vida feliz. O Gustavo disse que não quer se lembrar dos crimes que cometeu e tenta seguir a sua vida normalmente. E ele falou que quando ele se lembra dos crimes, ele sente fortes dores e mal-estar e evita falar sobre o assunto. Ele será um homem livre a partir de 2034, quando terminar de cumprir a sua sentença. Mas caso as suas condições de retornar à convivência social sejam desfavoráveis, ele permanecerá em regime semiaberto. O Gustavo Pizardo tem hoje 50 anos. Ao longo dos anos, o Gustavo foi analisado por diversos psiquiatras ao longo do tempo e nenhuma doença psiquiátrica foi apontada. Então não existe uma motivação clara para o crime que ele cometeu. Como eu falei, ele tinha uma boa relação com a sua família, ele tinha uma boa relação com seus avós, então ele não tinha motivo para cometer aquele crime. Inclusive, ele não tinha uma herança gorda para receber, então a motivação também não poderia ser dinheiro, porque a família dele não era uma família de grandes posses. Então a motivação desse crime nunca foi esclarecida. A única coisa que ele falou é que ele ouvia vozes, mas ele não chegou a ser diagnosticado com esquizofrenia. Então esse caso é um pouco misterioso por causa disso. Não se sabe o porquê que simplesmente o Gustavo, quando estava ali com cerca de 21 anos, ter acordado de madrugada e decidido matar toda a sua família. Isso acabou arruinando a vida de toda a sua família, inclusive a dele, que vai ter que cumprir sentença até quando tiver com mais de 60 anos. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.